A paz do Senhor a todos os irmãos da Escola de Teólogos. Quem não conhece, o presbítero Paulo aqui. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui para falar sobre mais um review teológico, inspirador, né? Iluminador, por que não dizer. Então vamos tratar hoje sobre avivamento no país de Gales. Só que nesta feita, irmãos, vamos fazer um review diferente. Eu vou explicar por quê. Mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações se você porventura ainda não é inscrito, tá bom? E deixe o seu comentário do que você achou deste vídeo em específico, tá bom? Nos ajude a compartilhar se possível também. Vamos lá? Hoje eu vou fazer um review diferente. Os irmãos sabem muito bem que eu trabalho com bastante reviews aqui teológicos de vários livros aqui na minha biblioteca, né? Graças a Deus estou com mais de 100 livros aqui. E por isso eu estou chamando de biblioteca, né? Lógico que biblioteca mesmo são muito mais ainda, talvez, de livros. Mas alguns livros que eu já li tem reviews aqui, não perca. Hoje nós vamos tratar em um review diferente, já falei 3 vezes, né? Mas no sentido porque eu li em PDF e fiz o pedido, e já fiz o pedido do livro físico, tá? O livro em PDF, eu resolvi fazer esse review por ter muita informação, muito conteúdo, e pelo livro mexer muito comigo. Eu sei que quem já leu, mexeu com você. Já mexeu com você? Se você já leu, comente aí embaixo, glórias a Deus, né? Traz aí um fervor pra gente buscar mais de Deus, buscar mais em oração e etc. Então, eu li só em PDF, tá? Pedi já o físico e ainda não chegou. Vamos lá. O livro de Evan Roberts sobre o país de Gales. Eu não sei se foi ele mesmo que escreveu, mas eu sei que ele foi, vamos dizer assim, um dos principais na busca do avivamento, na sensibilidade com o Espírito Santo para ter o avivamento. Evan Roberts, eu não sei se você sabe pronunciar certo, mas este aí começou com 13 anos, essa busca, essa vontade da parte de Deus, eu creio da parte de Deus também, impulsionando ele a querer um pouco mais, que na verdade muito mais do que ele estava talvez pensando. É interessante que ele nasceu, né, de uma família já religiosa, uma pessoa que buscava a Deus como criança, com 13 anos. Ele resolveu buscar intensamente, buscar cada dia mais, e o Espírito Santo dando esse, vamos dizer assim, esse derramar na vida dele. E cerca de 13 até os 26 anos, ele foi buscando mais, até que, de fato, Deus entregou o país de Gales, o país todo de Gales, na mão desse homem de Deus, com outros líderes também. Vamos para a história? Mas antes eu quero abrir um parênteses aqui. Hoje eu estou sentindo muita graça de Deus, muito fervor de Deus, porque eu terminei de ler esse livro do país de Gales, né, o Avivamento no país de Gales. Terminei de ler um livro chamado Pregação e Pregadores de Martyn Lloyd-Jones, tá? Martyn Lloyd-Jones. E também, para a glória de Deus, eu terminei um outro livro que é Avivamento, porque tarda o avivamento, de Leonardo Ravenhill. Glórias a Deus, né? Então é muita bênção, irmãos. Tudo sobre o mesmo assunto praticamente, né? Fervor da pregação, no caso pregação e pregadores. Voltando para o review. Olha, como eu disse, ele começou com 13 anos de idade, quando ele teve uma fase, vamos dizer assim, de adulto, de um jovem adulto, né? Ele até se envolveu na área de escola, estudar, na área teológica, começar a buscar, estudar, né? Só que ele não ficou muito tempo, porque o Senhor impulsionou ele para fazer outras coisas, né? Para trabalhar fortemente na oração, na busca de outras pessoas para ouvirem a verdade, né? Então ele entrou nesse, vamos dizer assim, entre aspas, falando, mistério da parte de Deus, porque Deus tinha um propósito de usar esse homem, outros homens também, como por exemplo, um pastor, um pregador naquele tempo, melhor dizendo, um grande pregador que já estava orando, pedindo avivamento e pedindo que Gales esteja na mão dele, né? Deus entrega Gales, só que Deus entregou para outro, né? Ele foi vamos dizer assim, uma ajuda muito importante para também desenvolver esse
movimento espiritual em todo o país de Gales. Irmãos, vai ser um pouquinho grande, mas é muito conteúdo que eu vou trazer para vocês. Muito mesmo, glórias a Deus. Pois bem, o nome deste homem que pediu também por avivamento, pediu para Deus mover Gales inteira e entregar na mão dele, o nome do irmão, deixa eu ver se eu anotei o nome dele aqui, Seth Joshua. Seth Joshua. Eu não sei se eu vou pronunciar direito, tá, irmão? Sou muito péssimo para pronunciar, mas o importante é que esse homem, Seth Joshua, eu vou traduzir para os irmãos, S-E-T-H, espaço, né? J-O-S-H-U-A. Quem sabe pronunciar inglês aí melhor, vai saber falar melhor que eu. Pois bem, este homem também era um homem que já estava buscando, era um homem maduro, que já tinha experiência de pedir mais de Deus, e encontrou com outro que também já estava impulsionado, talvez até pela oração de Seth Joshua, né? Impulsionado pela oração dele, Deus toca nesse jovem e também vê o desejo dele e desenvolve um trabalho extraordinário. Maravilhoso. Vamos lá, irmãos. Dia 29 de setembro de 1904, aconteceu esse movimento em massa, que foi crescendo gradativamente. Começou o fervor por esses dois homens, por exemplo, depois começou Deus usar esse jovem chamado Evan Robert, começou a pregar por cerca de 17 pessoas em uma reunião liderada por Seth Joshua, e nessa reunião ele falou assim, pregando para eles o chamado que Deus tinha, o avivamento que Deus queria fazer, para eles se arrependerem, e isso foi maravilhoso, foi só crescendo, foi intenso na vida desses 17, né, desses 17 homens, e depois de outros estudantes, e por aí vai, irmãos. Foi só crescendo extraordinariamente. Glórias a Deus. Vamos lá. Evan Robert, com 19 estudantes, no final da pregação de Seth Joshua, com 19 estudantes, que eles buscaram por avivamento. Glórias a Deus. Eles buscaram e Evan Robert dizia: Senhor, dobra-nos. Senhor, dobra-nos. Aleluia. E atingiu Evan e perdeu, a ponto de quando esse poder, essa unção pegou Evan Robert, a história do avivamento lá em Gales vai dizer que, glórias a Deus, esse homem perdeu o fôlego, suava, ele achava que estava sangrando, né? Na sua casa ele tremia todo. É tremendo, irmãos. A ponto de o escritor que eu estava lendo lá que eu falei para vocês, de Pregação e Pregadores, Martin Lloyd-Jones, ele diz que muitos teólogos evitam falar do avivamento por causa desses movimentos, muitos cair, né, entrar em êxtase espiritual e por aí vai. E aí eles evitam avivamento achando que isso é meio loucura. Mas Deus age na vida das pessoas da forma que Ele quer. E muitas das vezes nós somos muito fracos em receber, vamos dizer assim, essa carga espiritual. Louvado seja Deus. Tremendo, né? E ele começou, irmãos, com esses 19 jovens dizendo: Senhor, dobra-nos, né? Praticamente está dizendo: Senhor, nos converte, nos enche, nos transborda, tira o nosso homem, a nossa natureza caída, renova. E aí Deus ouviu a oração dele, avivou ele, avivou aqueles jovens que são 19, e por aí foi só aumentando, né? E o avivamento foi extraordinário. Vamos lá, mais profundo agora para vocês verem. Em 6 meses dessa presença maravilhosa do Espírito Santo, como, por exemplo, o avivamento que aconteceu em Atos capítulo 2, né? A qual cerca de 3 mil foram batizados. Em 6 meses, 100 mil almas se converte a Cristo. 100 mil almas sente a presença do Espírito Santo. 100 mil almas participam de um grande avivamento. Cabe ressaltar que o país de Gales, para quem não sabe, é um país do tamanho, ou menor do que o estado de Sergipe do Brasil, tá? Nesse tempo tinha cerca de 1 milhão de pessoas,
E Deus fez coisa extraordinária ali. Vamos voltar lá. Olha os pontos que esse homem de Deus, chamado Evan Robert, olha os pontos que ele declara, das confissões nossas como cristãos. E ele declara isso para todo o povo ouvir e se render, né? Primeira confissão, ele dizia assim, ó, confessa, primeiro ponto, confessa vocês e se arrepende. Primeira coisa, todos confessam e se arrependem para ter o avivamento em massa. Segundo ponto, reconciliem-se com qualquer barreira que você tiver com alguma pessoa. Se você está devendo, vai lá e paga. Se você ofendeu, vai lá e peça perdão. Se alguém te odeia, vai lá e se reconcilie, para que o avivamento venha descer sobre vocês. Olha que tremendo. Terceiro ponto, a Bíblia diz até, irmãos, amar até os nossos inimigos, né? A Bíblia deixa bem claro isso aí. Terceiro ponto, obedeça à voz do Espírito Santo. Evan Robert, com cerca de 26 anos, cheio do poder de Deus, ele diz, obedeça à voz do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo dominar vocês. Imagina se você hoje deixasse o Espírito Santo te dominar, guiar os seus passos, conduzir o rebanho de Cristo. Louvado seja Deus. Coisa extraordinária, irmãos. E o quarto ponto, ele diz, confesse a Jesus publicamente. Confesse a Jesus publicamente. Já deu para você deixar um like, né, irmãos? Comentar, compartilhar, porque o poder de Deus é extraordinário. E esse homem morreu. Outros homens morreram. O apóstolo Paulo morreu. O apóstolo Pedro morreu. Mas hoje é o momento de nós buscarmos mais de Deus. Intervenção divina. Pois os dias são maus. As igrejas estão se escandalizando. Muitos estão se esfriando. A igreja. Mas sempre vai ter um remanescente. Sempre vai ter aquele sedento por Cristo. Eu amo. Eu quero. Dobra no Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Continuando, irmãos. Este homem, ele não era um acadêmico ainda. Ele começou a estudar grego, se não me engano, com os estudantes. Teve que sair, porque a presença de Deus tomava conta dele dentro da sala de aula. E ele teve que sair para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que ele pregasse, talvez simples, mas cirúrgico, profundo, cheio de poder de Deus. E a Bíblia diz, não, a história diz que em 6 meses, 100.000 homens do país de Gales se converte, se transforma. Aleluia. Olha aí, e ele trabalhava na mina de carvão. Ele era um homem trabalhador, simples, humilde, mas Deus visitou ele. E esse avivamento durou alguns estudiosos falam que até pouco tempo, mas quem dera se nós tivéssemos esse tempo de 18 meses. Durou 18 meses de profundo choro, arrependimento, transformação genuína. Missionários enviados para vários países. Inclusive alguns alertam que o avivamento que aconteceu, se não me engano, na Coreia, e também aconteceu na Rua Azusa, foi de missionários que saíram do país de Gales. Glórias a Deus por isso, né? Que tremendo. Porque eles estavam cheios do fogo e aí começaram a sair faíscas. Saiu um gravetinho de fogo, vamos dizer assim, uma faísca de fogo para um país, para o outro, e coisa extraordinária acontece. Louvado seja Deus. Irmãos, anseia por buscar a presença de Deus ardentemente, para que vidas venham a ser salvas, transformadas, libertas. Vou colocar alguns pontos interessantes sobre o avivamento que aconteceu, por exemplo, no país de Gales, e vocês vão ficar maravilhados, atônitos. Pois bem, observe, uma das coisas maravilhosas que aconteceu no avivamento de Gales, isso aí é complicado de entender. Não houve curas e milagres. Curas e milagres não. Algo para trazer um conforto na carne física? Não. Mas trouxe salvação de almas, transformação genuína, pessoas completamente transformadas, pessoas que só pensavam em Deus, que de fato buscavam Deus em primeiro lugar. Outro ponto interessante, o avivamento acontecia até dentro da mina com os trabalhadores. Reuniam homens dentro da mina de carvão e eles sentiam
o preenchimento do Espírito Santo, eles começavam a orar, buscar, cantar. Os cultos no avivamento do país de Gales não acabavam praticamente. Era ininterrupto. Ninguém começava os cultos, ninguém terminava. O próprio Espírito Santo guiava. Ninguém falava assim, olha, vamos cantar aquele hino. O próprio Espírito Santo tomava conta deles todos e todos louvavam o Senhor. Aleluia. Coisa gloriosa, irmãos. Vamos lá. Os bares fechavam as portas. E naquele tempo, no país de Gales, segundo os estudiosos, o que mais tinha vício, né? Vamos dizer assim, o câncer de vício que tinha no país de Gales eram os bares. E no avivamento de 1 ano e 6 meses, os bares se fecham, as pessoas se convertem, pessoas eram convertidas até na hora que fosse perseguir a igreja. Quando eles iam lá para perseguir ou para zombar, eles eram convertidos. Imprensa, convertidos. Os policiais, eles praticamente não tinham serviço mais. E aí eles começavam a fazer quarteto e cantar hinos a Deus para ocupar. Eles não tinham serviço de bandidos, etc. Aleluia. É tremendo. Era muito pouco. Muito pouco. E Deus, muito pouca, vamos dizer assim, maldade. Só aqueles que tivessem duro de coração mesmo, mas a maioria eram quebrantados pelo poder de Deus. Glórias a Deus. Então vamos lá. Como eu disse, vários missionários foram enviados para vários países, né? Eles pagavam suas contas, eles honravam o seu próximo, amavam o seu próximo. Irmãos, é coisa muito gostosa. E que Deus venha ter misericórdia de nós, que nós vamos... A gente sabe, a maioria dos cristãos que está me ouvindo sabe o que tem que fazer. Sabe o que tem que fazer. Porque esse homem aqui, segundo a história, ele virava à noite orando, jejuando. E nós muitas vezes covardamos nisso, por isso não acontece nada. Como o livro de Leonardo Ravenhill, por que tarda o avivamento? Porque nós não buscamos como aqueles que buscaram. Por que Deus usou muitos puritanos? E a igreja hoje é muito fria? Porque esses homens viviam em oração, viviam em consagração. Cabe ressaltar que esse jovem, Evan Robert, ele tinha 3 crianças pequenas. Mesmo assim, uma esposa, mesmo assim ele prestava tempo a Deus, dedicava intensamente. Que o Espírito Santo arde em mim e arde em você nos últimos dias. Para que nós venhamos nos ser surpreendidos. Primeiro, nós vemos, vamos dizer assim, se humilhar, nos quebrantar, querendo. Por mais que a vontade de Deus que é soberana. Mas vamos querer, vamos desejar. E aí seja feita a vontade de Deus. Quem sabe Deus nos surpreende, visita. Começa com uma brasa, com fogo dentro da nossa igrejinha. Pega um desconhecido no anonimato, como eu e você, e nos usa para ser boca de Deus na terra. Amém? Deus abençoe, irmãos. Espero que vocês gostaram. Se vocês gostou, comente. Deus abençoe. Um abraço. Fica na paz.